a Marcele, que era da Fundação São Francisco, ela foi para a Fundação Ceres aqui em Brasília. Então ela está mudando de entidade aqui. Mudou de cidade também? Não, é só tudo Brasília. Tudo Brasília. Que bom. Brasília, que a gente tem umas 11 entidades aqui em Brasília. Bom, Então, muito sucesso para ela quando ela estiver é, vendo aí a aula. quando eu estiver vendo a aula, né? Gente, vamos lá, começar. Hoje é uma conversa, e só, Leonardo, a gente combinou na última aula, a gente vai tá indo até umas 9 horas direto, tá? Que aí também fica muito cansativo ir até as 10. E à medida que for criando dúvidas, aí a gente vai conversando no grupo, e também tem a aula que dá para revisar, tá? Então a gente decidiu assim que fica mais produtiva. A última aula foi bem produtiva. A gente falou sobre aquela engenharia de prompt, e tem a aula gravada, tá, Leonardo? Lá eu mandei o link. E Eu tem, não acabei não assistindo, eu vou assistir depois. Tá, interessante você dar uma assistida e tem um e-book também. E qualquer dúvida você me chama no particular que a gente troca uma ideia, a gente senta aqui, abre uma live e troca uma ideia, tá? Se tiver alguma dúvida. Legal. E hoje, a abordagem que eu quero trazer para vocês para mim, uma das aulas mais, uma conversa das mais legais que tem, que a gente vai falar sobre abordagem e resolução de problemas usando o IA, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a aula e vou desligar essa câmera aqui para ficar só a outra. Estão me vendo aqui nessa aqui? Sim. Beleza. Então, é isso. Como que a gente pode resolver problemas com a ajuda da IA? Por que que eu trouxe esse tema, tá? E a gente vai dividir em duas partes. Eu vou, e aí, mais uma vez, trazendo para vocês. A gente não está aqui só para aprender ferramentas. A gente mostra as ferramentas como funcionam, mas é muito importante que vocês tenham os princípios bem fundamentados para que aconteça o quê? Para que quando vocês peguem qualquer inteligência artificial, vocês consigam sair do outro lado. E no final do dia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que resolver problema. É ou não é? Problema que a gente tem que resolver. Problema de uma conciliação que não bate, de um relatório que eu tenho que entregar rápido, de uma parametrização que eu tenho que fazer, de uma análise que eu tenho que fazer. Então, os problemas são o nosso material de trabalho. Tem um amigo meu que fala assim, cara, quando vê um problemão, ele fala assim, pô, mais um ano garantido aqui na fundação, porque isso aqui vai dar trabalho pra caramba, entendeu? E assim, aí a pessoa fala, nossa, meu trabalho tem problema demais. Cara, você viver é um problema. E eu quero trazer para vocês uma abordagem que é até desse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse livro aqui, ó, do Fred Kaufman, Meta Management. Esse livro, eles são 3 volumes, tá? E isso aqui, acho que nem tem mais para vender esse livro, eu consegui achar no sebo, mas se vocês acharem esse livro, vale cada centavo que você vai pagar. Eu devo ter pago uns R$ 300 nesse livro, ele é caro, mas vale muito a pena. E ele traz alguns conceitos fundamentais que são muito importantes para a gente atuar com a inteligência artificial. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso, que a gente vai usar melhor a IA se nós tivermos repertório. Ou seja, se eu tiver conhecimento de fundo, plano de fundo. Porque se eu chegar lá e me perguntar errado, não saber se ela está indo para o lado errado, para o lado certo, se eu não souber questionar, como a gente viu na última aula, como que uma pergunta ela muda completamente a resposta. Se eu não tiver repertório para questionar a IA e usar a IA como uma amplificação da minha mente, eu não vou usar, ou ela vai ser só aquele faz um e-mail para mim, corrige esse texto para mim, que não é o que a IA se coloca. Tá? E aí tem até pessoas falando, eu devo ter comentado com vocês, que o termo inteligência artificial ele estaria até errado. Ele deveria ser inteligência aumentada. Por quê? A ideia é a gente amplificar nossa capacidade de cognição, de resumo, de análise, de percepção. E com isso, os problemas, consequentemente, eles mudam a abordagem, tá bom? Então é isso que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre problemas e no final eu quero ver se traga uma parte prática para a gente conversar e tentar usar aí alguns comandos para resolver um problema específico aqui da área de previdência. Tudo bem? Tamo junto? Vamos continuar? Vamos lá. Já mandei o e-book, tá? O e-book tem um resumão, você não precisa ficar anotando. E também a aula depois vai poder te ajudar e eu estou à disposição, viu, gente? Sempre que precisar, pode me acionar, seja no grupo, seja no particular, vocês têm carta branca para falar comigo, tá bom? E aí, partindo desse pressuposto e definindo um problema. O problema, ele surge de uma...
como que eu coloco para você de forma simples? Isso é um óculos, correto? Um problema, ele é subjetivo e ele depende de uma interpretação. Quer ver? É, é, dirigir um carro é um problema? Dirigir um carro Não. não, Se a não, pessoa foi habilitada, não. olha, tá vendo? Dirigir um carro não é um problema para quem é habilitado e quem sabe dirigir. Ou, vamos lá, então ele tem uma subjetividade, tem uma interpretação, porque o problema que é para o Leonardo talvez não seja um problema para a Ângela. Você fala, nossa, esse problema é um problemaço, é um problemão. Peraí, eu não vejo assim. Para mim é tranquilo, para mim é simples, para mim não é um problema. Então, problemas, de acordo com esse livro e com alguns conceitos, né, eles estão até um pouco filosóficos, porque problemas são interpretações subjetivas de uma lacuna, de um espaço entre o que é e o que deveria ser. Isso é um problema. É quando você olha para algo e aquilo que você percebe que algo que é deveria ser de outro jeito e ele se torna um problema quando você não sabe dar uma resposta para ele. Aí ele virou. Aí a gente convencionou e deu um nome para ele como problema. Mas ele não é um substantivo. Ele é um adjetivo. Vocês entendem a diferença? O substantivo ele é o quê? Uma pessoa, ele é um ente. E o adjetivo ele é o quê? Ele é uma qualificação de algo. Então, o problema não é substantivo. O problema é adjetivo. Ele qualifica uma situação. E eles não são inerentes, mas sim uma construção mental que emerge de diferentes contextos. Eu estava conversando com a Ângela aqui mais cedo sobre um problema que eu estou enfrentando. Que ela vira para mim e fala assim: para mim não é um problema, porque você não está inserida naquele contexto. Ah, você olha, é empática, entende, mas quando você entende que um problema não é uma coisa, é uma interpretação, é uma construção, o seu modelo mental muda. E isso é muito importante quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial. Por quê? Porque dependendo da abordagem que você coloca em relação a um problema, você vai conseguir saídas diferentes. A gente tinha aqui a Jaqueline, ela compartilhou com a gente está, eu vou retomar. A Jaqueline tinha um problema de montar a dieta semanal da família. Para mim não era um problema. Você lembra disso? Que ela falou, poxa, vou sair hoje dieta da galera porque tem restrições, um gosta, outro não gosta. Foi na IA, montou. Mas vocês entendem que isso é uma subjetivação, uma interpretação, e a partir do momento que ela encontrou uma ferramenta, aquilo não se tornou mais um problema? Jaqueline. Ou seja, você, dependendo da abordagem que você tem sobre uma situação, aquilo é definido como um problema. Gente, e nós como gerentes, analistas, formadores de opiniões, nós temos que ter isso muito cravado na frente, porque senão a gente problematiza tudo, ou então a gente fica travado em relação a algumas situações, como se aquilo fosse algo impeditivo. E simplesmente, muitas das vezes, é uma construção mental. O que eu estou trabalhando aqui com vocês? Um modelo de pensamento. Porque se eu me bloqueio frente a algo que eu digo que é um problema, eu não consigo promptar legal na IA. Não consigo promptar legal. Porque eu vou ficar bloqueado pensando em quê? No problema. E a partir do momento que eu entendo que aquilo, peraí, isso aqui tem solução, e aí o pai da gente falava o seguinte: só não tem solução para quê? Para a morte, né? O resto, tudo tem solução. A gente dá um jeito. E é exatamente isso. Esse modelo, ele faz muita diferença quando a gente entende que problema é uma interpretação subjetiva e ela é uma construção mental que emerge em diferentes contextos. Tudo bem? Dá para lembrar de algum problema que você passou nos últimos dias, que quando você passou por ele, você viu, poxa, nem era tudo isso que eu imaginava? Alguém consegue lembrar de alguma coisa assim, que, caramba, isso era tão difícil? Enquanto vocês pensam, eu tenho um testemunho, tá? Enquanto vocês pensam num problema.
Quando eu entrei na fundação para ser técnico de contábil. E eu fui alçado, assim, em uma semana a gerente. E o problema eu não sei se eu comentei com vocês na primeira aula, quando eu fui alçado a gerente da FUNPRESP, a FUNPRESP não tinha uma contabilidade construída, com modelo, com caixinha, com mapeamento, processo. Era assim, tem que fazer a contabilidade, tem que fechar o balancete. Como? Sérgio, você que vai dizer. Você imagina como que eu construí isso na minha cabeça? Se você tem um fluxograma, um mapeamento de processo, você tem por onde começar. Agora, você não ter por onde começar, você. E se você começar errado? E se você modelar errado? E se você te fizer errado e lá na frente der um problema? E isso foi. Depois que eu construí, depois que eu consegui modelar as coisas, e fiquei algum tempo, muito tempo sozinho e tendo que me esforçar, hoje eu olho para trás e falo, poxa, nem era tudo aquilo que eu pensava quando eu vi esse monstro a primeira vez, essa construção mental, essa interpretação subjetiva do problema que eu tinha pela frente. Lembraram de algum problema aí que vocês passaram? Não. Eu, Ó, eu aqui ainda tô com uns pensando. problemas aí. Diz aí, Leonardo. Não, eu tentei, nesse final de ano, eu tentei fazer uma planilha mais legalzinha de controle financeiro aqui de casa e acabei nem pensando na inteligência artificial, acredito. Foi na mão ali no Excel mesmo. Aí eu falei assim, quer saber? Não, deixa para depois. Tentei fazer de um jeito como se fosse um balancete contábil aqui das fundações. Sei. Mas depois eu falei, daí eu lembrei, falei assim, tem a IA, deixa eu aprender um pouquinho mais lá com o Sérgio, que aí depois eu vou fazer e aprendo. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é meu balanço familiar. Aí, ó. Isso aqui é o balanço da família. Eu estou abrindo para Isso aí. vocês, porque eu fiz aqui, ó. Vocês vão ver que meu patrimônio líquido, o patrimônio total diminui, mas meu patrimônio líquido aumenta. Eu fiz esse exercício o ano passado e eu descobri que o carro que eu estava com ele estava me dando problema. E aí eu tirei o carro da minha vida, meu patrimônio líquido aumentou. Olha que interessante, né? E é interessante que a gente é contador, e eu fiz isso no passado, tá, Leonardo? Falei, poxa vida, caramba, se eu não consigo controlar o meu balanço patrimonial, cara, eu fecho patrimônio de 4 bilhões de reais agora, não é que eu não vou fazer o meu? Não, não é possível. Aí, ano passado eu peguei e fiz isso, eu fiz bem simples, tá? Conta, investimento, veículos, contas a pagar, empréstimos, simples assim, entendeu? E aí, é, eu confesso que eu tenho dificuldade ainda da dinâmica do gasto do mês, do gasto do diário. Aí eu coloquei tudo para cartão de crédito. Porque no cartão de crédito eu jogo a planilha para dentro da IA e ela faz a classificação para mim. Mas depois a gente pode até fazer uma aula extra aí sobre finanças pessoais, tá? Ah, A gente não pode Legal. pensei fazer nisso. porque qual que é a grande questão? E abrir um parênteses aí para a questão de finanças. O problema é quando a gente espalha muito, é muita conta bancária, é muito cartão, eu pago uma hora eu pago no crédito, outra hora eu pago no débito, outra hora eu faço um Pix, e isso ele pulveriza de uma forma que você perde o controle. E existe uma lei dos pequenos números que ela é implacável. A lei dos grandes números você mata. Aluguel, financiamento, isso aqui você tem na cabeça, você não vai esquecer. É aquela conta grande que você. Mas os pequenos números, que é a conta do supermercado, aquela ida na padaria, aquela lanchonete, que é aquela goteira que sai do seu orçamento e você não controla, e no final do ano você vê um mundaréu de dinheiro que você gasta. E não é à toa, é sem controle, porque você está gastando com você, mas será que você poderia gastar de uma forma melhor? Será que você poderia canalizar isso? E aí, a gente pode depois pegar na última aula, dar uma batida aí sobre finanças pessoais. Mas eu fiz simples. E com IA dá para fazer muito, muito, muito legal, tá? E a gente pode trocar ideia sobre isso na última aula, tá? Que vai ser mais prática. A gente pode até pegar um exemplo de finanças pessoais para fazer isso, tá bom? Mas é um problema mesmo. Ano passado eu resolvi ele, graças a Deus, e tive vitória. Aqui, como a gente está em mentoria, a gente está em um ambiente seguro, né? Aqui a gente segura a onda de, uma, de 3 famílias, né? Que eu fui o que saí na frente meu irmão, que saímos da linha da pobreza, assim, sabe? Graças a Deus, Deus nos abençoou muito. E aí, se a gente não tomar cuidado com o fluxo, a gente não se dá mal, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque ajudar os outros é bom, mas a gente tem que ajudar primeiro os de casa. É até bíblico isso, né?
Você ajuda os outros, mas primeiro tem que cuidar da casa. Enfim, parênteses das finanças fechado. Pensou alguma coisa aí, Ângela? Algum problema? Não consegui mentalizar nenhum, não, gente. Daqui a pouco vem. Vem, Eu, vem. Quando eu tenho um lembrar, fala. recente, Fala, Jaqueline. na semana passada mesmo, que eu usei IA, né? Chegou o relatório da auditoria da Embrapa e eles questionaram a falta de informação na nota explicativa. Realmente foi um vacilo da gente. Aí eu falei, peraí, deixa eu colocar no IA para ver se ele me ajuda a dar uma resposta convincente. E errei, mas quero melhorar. Enfim, montei aquele prompt embasado que você nos ensinou e ele me montou aqui um passo a passo bonitinho, que eu já vou usar como resposta. Ah, ótimo. Bem legal. Isso é muito legal. Tá vendo que a gente pode usar IA em qualquer situação? É, E tem uma coisa, gente, que quando a gente errar, tá? Vou abrir outro parênteses aqui. Quando a gente errar, porque a gente vai errar, só erra quem faz, tá? A gente tem que se desculpar de forma veemente. Não se esqueçam disso. Quando a gente errar, e você percebe que você errou, não tenta reconhece o erro e pede desculpa e apela até para o emocional. Isso é princípio de Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, assim, não meça palavras para pedir desculpa, porque a gente fica naquela, não, vou tentar, cara, não dá certo, não dá certo. Errou, reconhece. Ó, pra você entender, lá no começo da fundação, eu esqueci de mandar uma desse CTF. CTF? Era de CTF. Agora tá na financeira, né? Mas lá em 2015 eu esqueci uma da CTF. Eu tava sozinho. Eu fechava balancete, mandava CTF, mandava DIF, mandava tudo, sabe? Aí numa hora daquelas, no começo, quando eu não tinha me organizado melhor, passou. Passou, cara, um dia. Sabe quando você olha, chega a dar um gelo, assim, sua alma sai do seu corpo? Nossa, quem nunca? Ai, meu Deus, é a pior Cara, coisa que tem. a alma sai, Sai a sai, alma, realmente. sai a alma. E aí, cara, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Esconder. Esconder, cara. Esconder, primeira coisa. O mal, sabe, naquele desenho do pica-pau, tem um capetinho e o anjinho. O capetinho vem, cara, esconde, não precisa, você paga a multa e tal, não sei o quê. Ah, melhor coisa que tem. Conta a história, ó, passou, isso aqui não justifica, mas eu tô sobrecarregado, tô cansado, tô estressado, não sei o quê. E, cara, tudo bem, beleza, paguei a multa, 400 e poucos reais. Mas, o que que é o mais importante? Não é pagar a multa, é não ser demitido. E, e aí, mais uma questão que é importante aí a gente saber como usar a inteligência artificial. E usar a inteligência artificial nesse sentido também, da gente poder formular respostas e trazer os nossos pontos de risco no nosso trabalho dia a dia. Ela pode me ajudar. Sabe aquele ponto cego? Aquele ponto cego ela pode te ajudar também. Então, eu acho que é isso mesmo, já que é pegar, botar lá e reconhecer, dizer que vai melhorar. Por quê? Porque nunca a gente vai estar isento de erro. Nunca. Sempre vai ter um erro, gente. Sempre. A gente não é super-homem. A gente pode ter a melhor equipe, o melhor IA, vai passar. Viver é um risco. A gente trabalha para minimizar os riscos. Tá? Então é isso. Beleza? Então, continuando aqui, a gente vem, ó, problemas difíceis. Um problema é difícil, ele exige criatividade e liderança para lidar com a incerteza, encontrar soluções inovadoras e motivar a equipe para superá-las. Porque o que é um problema difícil? É um problema que eu não sei resolver. É isso. É algo que eu não sei. Ou que, naquele momento que eu me deparo com ele, ele me dá aquele gelo. A gente já falou aqui do gelo, né? Quando a gente esquece alguma coisa, quando a gente erra alguma coisa, o primeiro momento é o quê? Paralisante. E aí, quando você entra com uma atitude de liderança, de proatividade, de protagonismo, você espera passar aquele gelo, porque o gelo vem, o susto vem, e você analisa a situação com outros olhos. Porque não existe problema difícil. Existe você que não viu ainda o fim do assunto. Você não viu o fim do problema. Igual o Leonardo falou ali, poxa, quero controlar minhas finanças. Vou deixar para depois. Isso vai. Cara, o cérebro da gente, ele é gênio em ficar lembrando a gente. Você vai ficar lembrando isso aí a toda hora. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E isso vai cansando a gente. Cansando a gente. E aí vai chegar um dia, você é casado, né, Leonardo? Aí sua esposa fala assim, e aí, já fez o controle? Ah, não fiz. E aí
Cara, simplesmente porque você olhou para uma situação, e eu não estou julgando, tá? Estou só analisando de forma de problema. Você analisou a situação, viu que ela é grande demais e transformou ela em algo que ela não existe, que é o problema. O que eu quero dizer para vocês é que problema, ele não existe. Sérgio, problema não existe? Não existe. Problema, ele, a partir do momento que você sabe como abordar ele, ele não é mais um problema. E antes, eu dependia do TI, eu dependia de um colega, do analista, de outra pessoa ler o meu texto para que eu pudesse ter uma visão melhor e diminuir o meu problema. Agora eu tenho inteligência artificial. E a abordagem que a gente tem, são duas abordagens que a gente escolhe, tá? Ângela, Leonardo, Jaqueline. Nós temos duas abordagens que a gente escolhe, é opção, tá? Otimista, que busca solução, ou pessimista e se concentra naquele obstáculo. A nota explicativa que não foi certa, a conciliação que não está batendo, a cota que alguém está questionando que está errado. No meu caso, estava contando para a Ângela o conselho fiscal questionando uma coisa que não é minha, não é da contabilidade. Eu posso ser pessimista e me concentrar naquilo, ou eu posso ser otimista e pensar, peraí, o que eu estou fazendo de certo? Será que tem alguma coisa errada mesmo? Como que eu vou abordar? Será que eu não estou explicando de forma errada? Sabe por quê, gente? Porque vocês já viram um mapa do Brasil? Já viram, né? Claro. Vocês já viram um mapa dos estados, certo? E vocês já viram um mapa da hidrologia brasileira, dos rios? Às vezes, eu estou tentando explicar para uma pessoa um problema usando o mapa da hidrografia e ela só entende o mapa do relevo. Ou seja, são mapas do mesmo lugar, mas explicando coisas diferentes, entenderam o que eu quero dizer? E aí, eu estou tão concentrado em tentar explicar para ela que às vezes eu esqueço que eu estou errando na abordagem. Eu estou errando na abordagem. Eu estou tentando explicar uma coisa para uma pessoa e às vezes eu não estou tentando pensar do jeito que ela pensa. A melhor coisa que você faz quando você está num dilema de um problema é tentar pensar como uma pessoa pensa. E aí você fala assim, poxa, Sérgio, a gente está falando de IA, você está falando de questão de problema. Estou falando porque existe como você modelar isso numa inteligência artificial. Prompt. Atue como conselheiro. Atue como a minha esposa, o meu esposo. Atue como o meu colega de trabalho. E aí você pode começar a tocar, não que você vai conseguir fazer isso de uma forma talvez fácil diretamente, mas você vai começar a tocar outras perspectivas. Ou simplesmente fale, me dê outra perspectiva sobre esse problema. Porque sabe qual é a dificuldade que nós temos? Nós temos uma dificuldade de encapsular o problema em cima daquilo que a gente está vendo. E muito provável que você está olhando e tem um monte de coisa aqui em volta, e nós homens somos famosos por isso, porque nós temos a famosa visão de túnel, né? O homem ele tem a visão de túnel e a mulher tem a visão de contexto. Por isso que numa equipe é muito importante ter essa mescla entre o foco no objetivo e uma visão holística que a mulher tem, que é natural dela. E a partir do momento que eu posso usar a IA, eu sei que tem tem uma palavra que eu tô tentando lembrar agora, que eu sempre erro quando eu digito no Word. E aí no meu Word, antes da IA, eu já colocava foram e forma, foram e forma. Toda vez que eu escrevo forma, eu escrevo foram. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o corretor ortográfico para toda vez que colocar um, substituir pelo outro. Você acha que deu certo isso? Não, porque tem hora que eu queria colocar forma. Só que, com a inteligência artificial, se eu sei isso, eu posso fazer para ela, olha, analise o contexto, será que eu escrevi essa palavra sempre erro? Pode analisar para mim? Pode corrigir para mim? Ou seja, uma coisa que é teoricamente um problema, eu estou analisando de uma forma por outra perspectiva. O que eu quero que a gente saia da aula de hoje é com uma abordagem otimista e buscar soluções, independente do que esteja acontecendo. Independente do que esteja acontecendo. Cara, o bicho tá pegando, vê a notícia. Agora vai começar, né? As notícias bombásticas, a partir de agora. A auditoria viu isso. Fulano. E tem os incendiários, né? Que chegam e botam fogo em tudo. Meu Deus do céu. Vamos morrer, corra para os montes. Você
que é aqui da mentoria, você vai falar assim, peraí, problema não existe. Isso é uma perspectiva, isso é uma análise contextual sua. Deixa eu tentar ver. Você pode até assustar com o fulano botando fogo no parquinho. Mas você deixa o fogo baixar e vê com. Peraí, qual a solução que eu posso dar para isso? Mesmo que você não verbalize, tá? Porque às vezes as pessoas estão tão envoltas ali no problema que elas não vão te escutar. Mas você internamente fala: peraí, eu tenho que ser, ó, eu tenho que ser um núcleo de sanidade no meio dessa confusão toda. E dar um passo para trás. Quando eu era moleque, eu fiz atletismo. E quando a gente vai fazer aquele lançamento de disco, que é um disco pesado pra caramba, vocês já viram aquele que tem na Olimpíada que lança o disco, você gira, né? E coloca. A gente que ficava lá do outro lado do campo para pegar o disco para voltar e lançar, o professor ele sempre falava uma coisa: nunca corra antes do disco bater a primeira vez no chão. Porque toda vez que o disco batia a primeira vez no chão, ele podia mudar de direção. E aquilo bate na canela, minha amiga, é um machucado sinistro. Ou seja, a gente só se movimentava depois que ele fazia o primeiro batia no chão. Olha que legal. E quem não fazia isso, geralmente batia na canela, porque ele ia para o lado e o disco ia para o lado dele. Porque ele batia, mudava de direção e puf, na canela. Você achava que ele ia para um lado, ele ia para o outro. Só que isso não é fácil você ter o sangue frio de esperar ele bater a primeira vez no chão. Quando a gente está numa situação problemática, definida como problemática, onde todo mundo está nervoso, preocupado, a hora é dar um passo para trás. E tentar ver o que as pessoas não estão vendo. E usar a IA para quê? Peraí, como é que eu posso sair disso? E usar a IA em tudo, como a Jaqueline fez. Tudo bem? Tamo junto? Beleza. Vamos continuar. As minhas gatinhas estão tentando entrar no quarto e eu achei a chave e elas estão conseguindo. Tá tudo doidinha ali. Olha lá, pequeno. Olha só. Como que a gente... Os princípios para a gente resolver problema. O primeiro é a unicidade. Ou seja, cada problema é único, exigindo uma abordagem específica, considerando o contexto, as variáveis e as implicações individuais. Se um problema é único, o que é importante a gente saber se acontecer de novo? E você não descreveu ele lá atrás, o problema é seu. Você está trazendo o problema de novo para o seu colo. Se um problema ele é único, eu tenho como mapeá-lo, considerar o contexto dele e fazer o quê? Prever que ele vai acontecer de novo. Se ele não é um fruto de um contexto e de variáveis, será que com a IA eu não consigo mapear um contexto e as mesmas variáveis para que quando ela aparecer, opa, aquele problema vai dar de novo? Quer ver um caso clássico? Pagamento de cupom semestral de NTNB. Quem já passou o final do mês doidinho para fechar a conciliação porque estava parametrizado errado lá o tal do pagamento cupom? Talvez vocês não passaram por isso, porque a entidade de vocês já é mais madura. Mas a minha, na primeira vez que nós recebemos cupom de NTNB, foi um pandemônio. Por quê? Porque a gente nunca tinha passado por aquela situação. Quando eu passei pelo aquele primeiro pandemônio, documentei o problema, e nem tinha IA na época, e modelei o sistema, está entrando cupom semestral lá igual água, eu nem vejo mais. Ou seja, ele é um problema encapsulado, que tem um contexto e variáveis individuais. Ou seja, se não tiver uma patinha de elefante, né? Sempre tem uma patinha de elefante, né? Que dá... E não mexer naquilo que a gente fez, ou fizer tudo de acordo com o fluxo do processo, aquele problema não vai dar de novo. Agora, a questão da unicidade traz o que eu falei no começo. Se eu abordo um problema, que você sabe que ele é recorrente, mesmo sabendo que ele é único, tem o contexto e variáveis, e não mapeia, e não descreve aquele problema, ele vai vir de novo e você não vai saber resolver. E aí, sabe qual é o problema? Estou falando de problema, que não tem problema e falando de problema, né? Mas sabe qual é a grande questão? É quando eu tenho um desafio como esse, um problema desse, eu resolvo e ele dá de novo, sabe o que eu perco? Credibilidade. Perco credibilidade com o meu chefe. Porque, poxa, isso aqui, a primeira coisa que o chefe, um pouco perspicaz, ele vai fazer é o quê? Peraí, isso aí deu de novo, Sérgio. Mas já não deu uma vez? O que que deu de novo? Cara, isso aí mina a credibilidade. Sabe por quê, Jaqueline? Se um ano que vem o cara pegar a nota explicativa, ele vai com o dedo em cima desse assunto que você deixou passar. E se passar de novo, ele vai falar assim, caramba, eu não falei com a Jaqueline isso. E aí,
começa a minar a confiança em você, profissional. Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos resolutores de problemas novos. Eu não posso ficar com o mesmo problema direto, porque isso aí mina minha credibilidade. Ô, Sérgio, posso só compartilhar uma coisa que não tem nada a ver com Claro, IA, mas assim, foi um claro. tema que a gente recorreu até à Previc na época, tá? E a gente conseguiu mudar o plano de contas da Previc. Aí depois a gente ficou pensando quantas entidades fizeram errados o processo até a gente bater na porta da Previc. A gente recebeu, a gente comprou uma empresa que ela tinha um plano de previdência e que foi, no caso, foi feita uma retirada de patrocínio lá daquela empresa lá. E o pessoal queria trazer o dinheiro para a nossa entidade. Aí você fala, é muito simples, né? Na retirada de patrocínio é uma transferência de recursos. Só que aí você começa a pensar, isso não é resgate de lá, porque a própria legislação fala que é uma transferência. Não é um resgate, no entanto, que não paga, não tem nem código para isso. Também não é uma portabilidade. E aí a gente começou, vamos eliminar todas as contas que a gente teria no balanço para fazer isso. E aí a gente foi, não existia no plano de contas nenhuma conta que pudesse fazer tanto a saída daquela entidade para a gente, nem a entrada do nosso recurso aqui. A gente foi na época, fomos, montamos o problema para a Previc, falou assim, olha, se existe a solução, mostra para a gente, porque a gente não conseguiu ver. A Previc foi e alterou a descrição de contas contábeis para que isso pudesse funcionar, e inclusive para a financeira, porque aquilo não era uma portabilidade. E aí, assim, a gente falou, se a gente alocar isso numa portabilidade, amanhã esse dinheiro vai se perder no bolo. E como que vai ficar tudo isso? Esse dinheiro, ele não é ele não tem que, se a pessoa quiser sair do plano, ela pode levar para onde ela quiser. Eu não tenho que cumprir os requisitos. E aí foi ao ponto da Previc mudar. E aí, assim, a gente ficou pensando quantas entidades receberam da mesma forma que a gente recebeu, mandou o recurso da mesma forma que a outra entidade mandou, e cada um resolveu do jeito que achava que tinha que ser. E esse recurso deve estar misturado no bolo de outras entidades sem a solução do problema. Então, assim, foi uma coisa que. Só que a gente foi cutucando, e se juntamos com a outra entidade que estava mandando o recurso, a gente falou assim: ó, o que nós fizermos aqui, vocês vão ter que fazer lá também, né? Porque eu não posso falar que eu recebi um dinheiro e ele fala que mandou outra coisa, né? Então, todo mundo tem que receber e mandar exatamente a mesma coisa, né? Aí a gente foi lá na Previc, a Previc alterou o plano de contas por isso, mas quantas outras entidades? Nós não fomos pioneiros nisso. Nós somos um pedacinho do negócio, né? Mas é o fato de você não reproduzir o mesmo erro ou engano, vai colocar, porque às vezes você faz isso achando que que tá correto e não tá, né? Mas É, é interessante. mas é interessante quando você aborda uma abordagem específica para aquele contexto. Sabe? Aqui a gente está falando exatamente isso. Vocês fizeram uma abordagem específica. O que que você fez? Você fez um tique eliminando as contas. Essa aqui não pode, essa não pode, não pode. Então não pode nenhuma. Peraí, tá faltando conta. Tá vendo que você fez uma abordagem? E aí, o que que. Eu fico imaginando o quanto que vocês quebraram a cabeça até chegar nessa abordagem. Eu sei porque eu já tive dificuldades aqui também em situações. Não sei se vocês vão lembrar, acho que é na DMPS, ali na parte de tem adições, depois tem deduções. O deduções tinha só benefício. Só que o que acontece? A Funpresp, ela começou sem pagar benefício, a sua entidade nova. E aí, todo ano, quando eu ia explicar a DMPS, estava lá, benefício. Aí o conselheiro, ué, mas como é que vocês estão aqui, benefício, se a gente não está pagando nada? Aí eu tinha que explicar que naquela linha estava portabilidades e devoluções. E aí, nós íamos para a Previc e falava assim, Previc, eu tenho que abrir isso aqui, tanto é que agora está aberto. Abriu lá a portabilidade, devolução, então tá tudo abertinho, bonitinho lá. Por quê? Porque existia uma entidade que, em um contexto específico, nós tivemos que fazer uma abordagem das nossas variáveis e das nossas implicações individuais. Falei, peraí, você não pode colocar a gente no bolo, não. Por quê? Primeiro que está errado, que não é só benefício, está indo tudo junto. Mas para as entidades grandes, não aparece. Por quê? Portabilidade. E numa Previc, uma Previ na vida, é nada perto do que ela paga de benefício. Só que estava tudo junto. Para ela não fazia diferença. Para a gente fazia. Por quê? Numa linha dizendo que era benefício, não tinha benefício nenhum, zero, zero. E você não tem autonomia para abrir se não for, no Não. caso, né? Você depende do regulador que altere o layout para que você possa colocar os números, né? Exatamente. E aí, beleza, eu tenho que subir. Olha, aí vem a segunda parte, ó, o propósito transcendente. As ações presentes com objetivos futuros, garantindo que as soluções escolhidas contribuam para um propósito maior e um futuro desejável. O propósito de resolver um problema, ele é transcendente. Sérgio, essa aula de filosofia é
Por quê? A gente aqui, na nossa mentoria, a gente não vai ser aquela galera que vai lá, eu já falei, quer aprender só a ferramenta, vai lá no Udemy, baixa um cursinho e aprende os prontos lá, o negócio. Mas você vai ficar assim, ó. Agora, peraí, vem o problema. O que está por trás disso tudo? E aí ela vai amplificar isso. Peraí, se eu fizer isso, pode acontecer um problema? Qual que é o desdobramento disso? E se eu pedir para a IA a explodir para mim no mapa mental, o meu fluxo? E eu começar a ver, cara, se eu mexer nesse fundo, então eu vou mexer na cota, então eu vou mexer no extrato do participante, então o participante vai ligar para mim, então o participante vai encher o meu atendimento, que vai gerar uma pergunta para o meu diretor. Cara, explode. Será que eu não consigo fazer isso com IA? Se eu for fazer isso sozinho, talvez não consiga. Mas agora eu tenho condições de analisar, conectar num objetivo futuro. O que que você quer resolver? Qual que é o seu problema? Você quer ver um exemplo que até o Fred Kaufman dá no livro? Um rádio chiando é um problema? Aqueles rádios que você sintoniza, chiando, é um problema? Não, não é um problema. Porque os elétrons e os átomos estão trabalhando exatamente como deveria as ondas eletromagnéticas. Qual que é o problema que existe? É o do ser humano querer escutar a música. Esse que é o problema. O fato de ele estar sintonizado não é um problema. Ele tá fazendo exatamente o que ele deveria. Agora, o fato dele não estar tocando música, aí sim é um problema. Tá vendo como é que é o propósito transcende aquilo que você está olhando? Gente, é o olhar depois. Quando você parar e olhar o depois, e usando a inteligência artificial que eu estou dando para vocês lá, o passivo já vai dar muita coisa, a ancoragem, o promptar, revisar, promptar de novo, ele vai poder dar para você o que tem depois da curva que eu não estou vendo. O que tem depois da curva que eu estou vendo? E a compreensão sistêmica é integrar partes do contexto para soluções eficazes, para você examinar causas e consequências e os impactos em diferentes áreas, evitando soluções parciais. Vocês já viram isso? Uma pessoa mexe no negócio, resolve o problema dela e deixa o PT por tudo quanto é lado? Cara, já acontece demais a gente. Tem colega que eu sempre falo, gente, o mês só fecha quando a contabilidade fecha. Ah, mas eu fechei o investimento, tá batendo tudo. Meu amigo, só bate como bate na contabilidade. Você tem que ter uma noção maior do que isso. Não é eu fechar a folha de pagamento, fechar a folha de benefício, fechar o pagamento seguro e acabou, vou embora para casa. Cara, é um contexto. O que você faz impacta em várias áreas. Lá a gente conseguiu modelar o sistema de uma forma que o sistema de cotas e o tesouraria, quando fecha o sistema de cotas, ninguém mexe mais nada para trás. E eu já peguei gente falando assim, mais no passado, agora não acontece mais isso. Ah, Sérgio, eu não estou conseguindo fazer uma F aqui. Aí é? O problema de natureza? Não, não é problema de natureza, não está deixando, por causa que está dizendo que o movimento está com o movimento fechado. Aí você está querendo autorizar uma F no passado? Não tinha visto isso. E aí, imagina se eu meto uma F no passado, zoa toda a minha contabilidade. Zoa toda a minha contabilidade. Tem aquele negócio na E-Financeira lá, agora na DCTF Web, que tá um saco, que INSS é por competência e o PIS/COFINS CSLL é por caixa. Aquilo eu não sei porque o governo não coloca tudo numa coisa só. É desnecessário isso. INSS é pela emissão do serviço e o PIS/COFINS CSLL é pela emissão da nota. É uma confusão. A galera me pergunta isso 15 vezes, me perguntam tanto que às vezes eu fico com dúvida da minha resposta. Já aconteceu com vocês? Igualzinho. Eu já fiz uma tabela, todo ano o povo me pergunta essas coisas. Aí eu, gente, será que é isso mesmo? Aí eu pego e vou. Jaqueline, eu já fiquei em dúvida com a minha resposta. Meu Deus, será que eu estou errado? Porque estão me perguntando isso de novo. Mas é chato pro nosso coleguinha e é chato pra gente, mas é o quê? Para resolver um problema, eu tenho que ter a visão sistêmica. E quando tem a visão sistêmica, se eu consigo explicar isso para a IA, ela vai me dar. Ela vai me ajudar nesse passo. Estão acompanhando comigo? Tá fazendo sentido a gente fazer esse raciocínio? Porque essa conversa de hoje, ela é tão importante quanto saber perguntar. Porque quando você entende os desafios, se você sabe perguntar e sabe analisar o problema e descobre que ele não é um ente, ele é um adjetivo, você consegue, nesses 3 itens aqui, abordar esse desafio de forma diferente. Só de você dar o passo para trás e enquanto está botando fogo no parquinho, você está pensando,
como resolver aquela questão, já faz diferença. Já faz diferença. Tudo bem? Vamos continuar. E aí, quais são ferramentas práticas para a resolução do problema? E aí é onde a IA começa a entrar de forma mais efetiva. Não que ela não seja efetiva anteriormente. Mas, olha aqui, ó, brainstorming. Ou seja, toró de palpite, tempestade de ideia. Gere ideias sem julgamentos. Você acha que com a IA não dá para gerar ideias sem julgamento? Por quê? É só você e ela. Falei, cara, tô com essa questão aqui, tô com esse problema aqui. Me ajuda em várias abordagens. Me dê várias abordagens. E eu vou ensinar hoje um prompt para vocês que é bem legal para botar a IA para conversar com ela mesmo e ela começar a exercitar abordagens diferentes. A mente explora possibilidades rompendo com o pensamento linear e abrindo espaço para as soluções criativas. A quantidade de ideias tira você daquela única ideia e abre você para as possibilidades que existem para você resolver um problema. E aí, olha só as perguntas reflexivas. O que este problema pode me ensinar? Que oportunidade ele representa para mim? Sabe? Imagina se você, dentro de um contexto, uma janela de contexto, você. Até a Jaqueline lá, que eu vou trazer sempre como exemplo lá do seu esquema lá de alimentação. Imagine se você, lá no seu prompt, você coloca assim: que oportunidade isso representa para mim? Será que eu não posso, dentro de uma planificação de dieta, otimizar o meu orçamento de compra de supermercado? Será que não pode chegar nesse ponto? Tá vendo como o negócio começa a amplificar? Será que eu não pode me ensinar que eu comprar azeitona, não preciso mais comprar azeitona? Porque em cima de tudo isso aqui que eu estou vendo, ninguém come azeitona, e eu estou todo mês comprando azeitona, só um exemplo, tá? Estou só jogando aqui, eu adoro azeitona. Então, pode me chamar para comer azeitona quando tiver. Mas, tá vendo que eu estava vendo uma companhia aérea, esse exemplo é clássico, tirou uma azeitona de cada refeição, economizou $1 milhão num ano. Uma azeitona. Eu estava vendo a Gol, ela fez um procedimento que assim que o avião pousa e freia, liga aquelas turbinas, ela desliga um motor. Desliga um dos motores. Ela tem duas turbinas, né? Então ela pousa, liga o reverso lá, na hora que ele diminui a velocidade que segurou, aí ela desliga o motor para fazer aquela manobra só com um motor só que é suficiente. Para você que você não sabe, o avião ele consegue voar só com o motor daquele. Agora você imagina, o que eu posso aprender com isso? Que oportunidade ele representa? Poxa, se eu tirei uma azeitona e gastei dinheiro, ou economizei dinheiro, e se eu tirar um guardanapo? E se eu diminuir o copo de 250 para 200? Você acha por que hoje não tem mais lanche no avião? Porque qual oportunidade aquela decisão da azeitona representou? E isso, você imagina, quanta consultoria foi paga para chegar nesse ponto? E será que igual eu falei lá na questão das alucinações, né? Nas alucinações, eu posso correr o risco de uma daquelas alucinações da IA, nessa ampliação de perspectiva, promover um aprendizado que eu não estava vendo. E no nosso dia a dia de trabalho, o que eu não estou vendo? O que eu não estou mapeando? O que eu não estou fazendo? O que eu não estou documentando? E quando eu não estou usando a inteligência artificial, eu estou confiando sempre na minha anotação. Eu estou confiando sempre naquilo que eu lembro. Gente, e cabeça, esquece. E papel você perde. Papel você perde. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui é que para a gente, ferramentas práticas que a IA pode trazer para você de uma forma efetiva. Gerar ideias, gerar perspectivas, gerar noções, gerar visões diferentes, ampliar teu campo de visão, mostrar aquilo que você não está vendo. Mostrar aquilo que você não está vendo. Faz sentido? E vocês vão ver que como que isso é importante quando você vai fazer uma abordagem para um conselho fiscal, para um conselho deliberativo, para uma diretoria, para um colega de trabalho. Então, toda vez que você sair de um problemão, usa a IA
se você estiver usando documentando para resolver o problema, depois lá no prompt lá, Jaqueline, da nota explicativa, joga lá o que este problema pode me ensinar. Qual oportunidade ele me representa. Amplia sua perspectiva, vê o que ela fala, vê o que ela traz para você. Tá bom? E aí vamos para frente. Com a IA como aliada na resolução do problema, você pode o quê? Identificar padrões. Lembra que a gente falou lá atrás que o problema ele é um contexto em cima de variáveis? Ou seja, se você consegue analisar padrões, analisar contexto, lembra que a janelinha de contexto que fica lá do lado do ChatGPT? Você consegue, com a grande capacidade que ela tem de analisar dados, detectar anomalias que podem indicar um problema real e prever inconsistência. Prever. Cara, aconteceu isso. Aonde pode acontecer um problema nesse contexto aqui? Aqui. Caramba. Gera indicadores para mim. Gera indicadores em cima dessas variáveis aqui, ó. Que a gente fica muito travado. A gente vê lá a palestra da Beth, que é uma palestra sensacional, e ela traz a questão dos indicadores lá. Mas quais são os seus indicadores do seu trabalho? A gente tem que ter os nossos indicadores. Que quando ele alerta, ele me chama atenção para algo que pode acontecer. Você quer ver qual é um indicador que eu tenho? Interessante. É quando lá a gente tem uma prática de mandar todo começo do mês, eu mando e-mail para todas as áreas. Olha, esse aqui você tem que mandar a conciliação do investimento, lá para o controle de investimento. Lá para a área de pagamento, tem que mandar a folha de pagamento e a planilha de provisão de férias. Lá para a área de benefícios, tem que mandar a folha de pagamento. Sabe aquele e-mail padrão que a gente manda para todo mundo. Todo dia primeiro a gente dispara. Dependendo da data que eles começam a responder, eu sei que eu vou atrasar o balancete. Eu sei que eles vão atrasar. Só pela demora na resposta. Então eu já tenho um indicador pessoal, que não é um indicador da Previ, que não é um indicador de quê? De que está acontecendo um problema. E se eu consigo analisar vários padrões, eu consigo falar assim, poxa, vai dar problema esse mês. Esse também vai dar problema. Tomar decisão baseada em dados. A IA oferece insights para decisões mais precisas e estratégicas. Gente, aqui vai uma dica assim, fenomenal que eu apliquei na minha vida. Ângela, aquele problema lá que eu estou enfrentando, como que eu estou me posicionando? Em cima de fatos e dados. Fatos e dados. Simples assim. Sabe por quê? Essa cadeira aqui é preta. Isso é um fato ou é um dado? É um fato. Essa cadeira é preta. Os fatos, eles são comprovados por um dos 5 sentidos do ser humano. Visual, olfato, paladar, tato e audição. Isso é um fato. Ele pode ser comprovado. Essa cadeira é bonita. Isso é um fato? Não. Não. Isso é uma opinião. E quando eu vou para uma reunião e eu dou uma opinião, eu fico totalmente fragilizado. Nós, contadores, nós da área técnica, nós da área financeira, a gente não é pago para dar opinião. E se alguém pedir nossa opinião, você tem que abrir um parênteses e falar assim, tá bom, você quer minha opinião? Minha opinião é essa. Só que fecha parênteses e volta para o seu dado e fato. Nós somos os guardiões do dado e do fato. Lembra do curso de contabilidade? Tanto que batem nisso. Fato e dado, documento comprobatório, débito e crédito, rastreamento, livro diário, livro razão, balancete, é o quê? Registro. A gente é quase um agente cartorário. E aí, quando você vai para lá e acha, e pensa, e sente, aí, cara, você vai levar porrada. Vai levar porrada. Porque essa cadeira bonita ou feia é uma questão de avaliação. Para mim, ela é bonita. Para outra pessoa, fala, nossa, eu dei esse tipo de cadeira. Então, é decisões baseadas em dados. E aí, a IA pode oferecer uma quantidade de dados. Leonardo, mas isso nunca aconteceu na fundação. Você, não, aconteceu sim. Olha aqui, ó, esse gráfico desde o início da fundação. Você vê se ia demorar 1000 anos para fazer isso no Excel. Com a IA você consegue agilizar o quê? Rápido, fácil, direto.
Como que eu posso abordar esse assunto se eu for perguntado lá na reunião? Você sabe, a gente sabe quais são os assuntos sensíveis da nossa entidade, não sabe? Você sabe quais são. E aí você não vai preparado, ou se prepara para. Você sabe que tem um conselheiro que é mais cri-cri, que é mais incisivo, que vai te dar trabalho, você tem que se preparar para responder para ele. E a IA pode te personalizar a sua apresentação. Não que você vai virar para ele e falar na cara dele, mas você vai personalizar para quebrar o quê? As objeções. Não tem objeções? Eu vou preparado na apresentação para quebrar as objeções. Porque se eu não fizer isso, eu vou sair, as pessoas vão sair de lá com dúvidas. E se as pessoas saem com dúvidas de uma apresentação nossa, das duas umas, ou eu não expliquei direito, ou realmente estou fazendo coisa errada. Nossa, Sérgio, é pesado isso? É pesado, sim. É pesado. Ô, Sérgio, só fazendo um gancho aí no que você colocou, até aquele modelinho lá do orçamento que eu mandei para vocês, uma coisa que isso a gente aprende e vai sendo corrigido também, né? Falei que as pessoas mais antigas ou mais experientes também te corrigem, né? Em apresentações eles falam assim, nunca, você colocou, emita sua opinião. Ah, não, um exemplo, sei lá, o orçamento está 0,5% só abaixo do 0,5% só. 0,5% é muito dinheiro, dependendo com o que você está dizendo. Ele está a 0,5%. Acabou aí, a frase acabou aí. Não tem que colocar o só ligeiramente. Não tem nada. Está 0,5%. Acabou. Não põe opinião, não põe emoção, né? Porque Não põe. acabou aí, né? E você sabe uma coisa que eu aprendi isso a duras penas, porque eu já apanhei em reunião, porque eu falo demais. Eu sou muito de contextualizar, de contar história. Mas a partir do momento que eu comecei aí é a experiência também, né? Você vai aprendendo, ficando saco, levando porrada, as pessoas vão te orientando. Mas é, só, mais, você tem. Cara, a gente não é a gente não é pra gente fazer isso. A gente mostra. Ah, não gostei. Olha, eu, na sua posição, eu me sentiria do mesmo jeito. Eu consigo entender a sua frustração, mas é assim. É assim. Principalmente numa situação mais beligerante, eu tenho que ter baseados em fatos e dados. E aí a IA vai me ajudar nisso. A abordar um problema de uma forma muito mais robusta, trazendo fatos e dados. Tá? E podem ficar tranquilo que a última aula ela vai ser bem prática para isso, tá? Então fiquem tranquilos nesse sentido, porque eu quero mesmo é que vocês entendam esses conceitos que são importantes para a gente. E a IA pode automatizar a tarefa repetitiva. Se você tem uma coisa que você faz todo dia, que você faz toda semana, você pode pedir para ela automatizar isso. Uma coisa que eu demoraria meses para pedir para a área de TI fazer, hoje eu consigo fazer isso com IA. Só basta você sentar e tentar fazer. A gente não vai entrar em automação aqui nesse treinamento, não, porque é uma coisa que a gente precisa de mais base. Isso eu também não sou tão especialista em automação, mas que dá. Eu já fiz coisas simples, mas de automações em VBA, em planilha Excel, que todo mês eu tinha que fazer uma coisa. Agora a gente já está indo já está usando BI, então fica mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu posso usar a IA para trazer, lembra aqueles indicadores, insights que eu posso fazer? Poxa, eu quero criar um indicador em meu. Vocês usam Power BI? O Leonardo não, né, Leonardo? A gente está indo para Power BI agora. A gente pode modelar a IA para fazer uns indicadores e buscar isso para me ter meu painel de indicadores. Datas, coisas, número. Você quer ver um indicador para mim besta que já me resolveu problemas gigantescos? Eu pego o balancete, saldo virado, né? É clássico acontecer, né? Então, eu boto lá, eu tenho minha análise no meu BI para analisar saldo virado. Mas eu faço uma análise simples. A conta que é saldo inicial zero, eu nem olho, eu só olho e se tem saldo final. Zero também. Para mim é uma análise simples. Por quê? Todas as contas que são conta de passagem, eu analiso da seguinte forma. Se sobrou saldo, aconteceu ou alguma coisa errada, ou realmente tem um saldo a pagar ou a receber. As contas que tem saldo inicial zero e saldo final alguma coisa são contas novas, são movimentos novos que apareceram. Então eu vou rastrear. Ou seja, uma análise simples me dá um monte de insight. Eu já peguei conta errada com isso, eu já peguei
lançamento errado com isso. Eu já peguei lançamento de investimento em investimento que não existia porque foi parametrizado errado. Já peguei um monte de coisa só analisando o zero e o zero. Eu faço 2 batimentos com o balancete quando eu pego ele. Tudo que é zero tem que estar ponto. Visual. Isso é 60% da minha análise. Porque está tudo parametrizado, então teoricamente não é para dar erro. Entendeu? Ah, e, por exemplo, conta de receita com débito e conta de despesa com crédito. Você tem que olhar. Tem que olhar. É visual isso. E você pode botar indicadores para falar assim, cara, conta tal, não pode acontecer isso. Você pode ir lá e na IA, preciso parametrizar o Power BI para que ele vá no meu balancete e olhe essa conta e me dê uma luz amarela quando acontecer isso. Você consegue fazer com IA. Consegue fazer com IA. Tudo bem? Tamo junto ainda? Beleza. Vamos lá. Um exemplo prático de aplicação com IA. Imagina um erro de parametrização no cálculo de rentabilidade de investimento, levando a decisões equivocadas e perda de oportunidades. Análise do diagnóstico. A IA analisa os dados históricos, identifica a origem do erro e sugere soluções para corrigir a parametrização. E simulação e prevenção. Ela simula diferentes cenários para avaliar os impactos da correção, propor ações preventivas para evitar erros semelhantes no futuro. Você imagina, você errou lá uma parametrização de investimento. Por exemplo, a gente agora está indo para perfis de investimento, tá? Então a gente vai ter lá os 3 perfis de investimento. Quem tem perfil de investimento? Vocês têm aqui? Você tem, né, Leonardo? Angela não tem, Jaqueline. O perfil de investimento ele é muito delicado, por quê? Se eu tenho um ativo no investimento X e eu parametrizo ele está caindo no Y, eu estou mexendo na cota do outro investimento lá. Você imagina, nesse mundo doido que a gente tem, você pega aí 15, 20 dias de cota virada para um lado, um perfil agressivo. Você pega uma cota para baixo, um dinheiro que não era para estar lá. Quem vai pagar essa conta no plano CD? Não tem que pagar, é treta. E aí, a gente pode errar a parametrização? Pode. Mas aí, o que eu posso fazer? Contar a história para a IA. IA, ChatGPT, atue como analista, analise esse erro, aconteceu isso, conta aquela historinha toda, contextualiza. Qual a sua intenção? A intenção, lembra do Pacífico? O C, atue como analista. Ação, avalie os investimentos para que não aconteça mais, contextualiza que o erro aconteceu na situação X. Qual a intenção? A intenção é que não aconteça mais isso. Me dê um diagnóstico, um formato. Um diagnóstico de por que aconteceu isso. Analisa para mim com a sua inteligência e depois que analisar tudo isso, faça simulações de como evitar e prevenir esse problema. Sabe aquilo que a gente sempre quis fazer e nunca fez? Agora com IA você pode. A questão é você pegar o problema e lapidar o problema. Não sair fora dele, ou passar para o outro, ou simplesmente resolver. Toda vez que a gente encontrar um problema, gente, a gente imaginar que ele é um tesouro para a gente. Tesouro. Porque eu vou o quê? Aprender com ele e vou melhorar para que não aconteça isso de novo. Vamos continuar. E aí, a dinâmica prática, né? Integrando a IA no seu dia a dia de solução de problemas. Fazer uma análise técnica, os impactos sistêmicos disso, como aquele problema ele impacta outros módulos, outros sistemas. Para mim, uma das questões mais didáticas que existe na fundação é a cota. A cota ela é uma bomba de fragmentação dentro da fundação, porque ela está conectada na tesouraria, nos investimentos, no benefício, na arrecadação. Ela permeia tudo dentro da fundação. Ou seja, se você tem um diagnóstico técnico e sistêmico da cota, você consegue entender o negócio de previdência. Você entende a cota, você entende o negócio da previdência. Aquele negócio de compra cota, vende cota, aumenta o valor de cota. Quando a gente entra na Previdência, não sei vocês, eu tive uma dificuldade para entender isso. Demorou um tempo para mim. Eu aceitava, mas não entendia. Eu aceitava, mas não entendia. Um belo dia, virou a chave. Entendi. Alguém fala alguma coisa e pronto, você entende toda a cota. Mas e se eu pudesse usar a IA para isso? Para ela analisar, e eu for escrevendo lá um prompt quietinho todo dia, e ela me dá uma visão de como que ela impacta no meu sistema, no meu RP, nos meus stakeholders, no extrato do participante, porque o que é mais importante na cota é o quê?
É o participante. É que o extrato dele esteja correto. É que ele esteja no perfil correto lá, Leonardo, e daqui a pouco eu também vou estar. É isso que importa para a gente, como analista. E aí a solução visionária é exatamente isso. Lembra que o sistema está muito falando vamos falar em visão do participante, voltado para o participante, cliente. No final do dia é o quê? Eu entregar para o meu cliente a cota dele correta, o extrato dele no menor espaço possível e que ele tenha confiança, porque no final, gente, nós vendemos confiança. Nós vendemos confiança. Lembra do erro lá? Da história? Você imagina um participante, ele olha o extrato dele está errado. Mês que vem, ele olha o extrato dele, a cota dele está errada. E não, erramos de novo. O que ele vai pensar da fundação? Imagina você entra no seu banco, você sabe que tem R$ 1.000, tem lá uns 700. Mas cadê meus 300? Você vai subir nas tamancas. E vou ousar dizer, e se você não tiver um motivo de força maior, você vai trocar de banco. A questão é que o nosso participante ainda não pode mudar de plano tão facilmente. Mas você imagina se é aprovada a lei que lá na época do Paulo Guedes foi aventada, de as pessoas fazerem a portabilidade da previdência dela para onde ela quiser. Aí uma previdência igual a do Leonardo, que é do Itaú, que tem dinheiro para meter grana, o Santander, vai botar a Camila Pitanga dizendo que é a previdência do Itaú, e o cara do judiciário, se eu não tiver algo que segure ele aqui, que seja muito mais do que o serviço que eu presto, porque o Itaú sempre vai conseguir prestar serviço melhor do que eu, esse cara vai para o Itaú, gente. Lê do engano que o cara tá aqui porque ele quer, ele tá aqui porque ele é obrigado. Ele tá aqui porque ele é obrigado. Se ele pudesse tirar, dependendo da fundação, ele tiraria. Às vezes ele não tira porque ele tem empréstimo, não tira porque não pode. Imagina. E aí, vou fazer um comentário, mas eu gosto muito de lá, mas infelizmente virou um tema. Imagina os participantes do Postale se pudesse tirar a reserva desde lá. Todo mundo teria tirado. Ou não. Um serve pagando equalização de déficit lá, fortuna por causa daquelas plataformas de petróleo. Ela teria saído fora. Só que o pessoal são obrigados a ficar. E aí, quando eu vejo esse impacto, e a IA me ajudando a analisar esse impacto, eu consigo tomar decisões melhores. E eu estou falando de contabilidade, tá? Área meio, que fica lá dentro, escondida, né? A gente fica lá, né? No meio daquele monte de papel, que nem tem papel mais, graças a Deus. Mas olha como é que nossas soluções, elas são visionárias. E aí, utilizar a IA para análise técnica, avaliação de impactos sistêmicos, desenvolvimento de soluções visionárias, ela consegue fazer isso. Consegue fazer isso. E eu vou provocá-los para que a gente possa, dentro dessa semana, vocês fazerem prompts nesse sentido aqui, tá? Pô, faz uma análise técnica, me dá um impacto sistêmico. O Gemini lá da Google, ele está com o primeiro mês grátis. Você faz lá a inscrição, você faz o primeiro mês grátis. Dá para usar bastante nesse começo de mês de nota explicativa, dá para aproveitar. E aí eu acho que eu falei a técnica para vocês, né? Eu pego o cartão, gera aquele cartão de 24 horas, pago, e aí o cartão de 24 horas ele vence, e não fica o risco de ficar, né, cobrando automaticamente. E se você quiser também pagar também, é uma ótima ferramenta. E eu estou usando o GPT, que é melhor. Enfim, usar no seu dia a dia, integrando no seu dia a dia, tá? E aí eu quero dar para vocês o pulo do gato, tá? Um pulo do gato. E eu confesso para vocês que é um desafio que eu tenho na minha equipe, que é usar o diário de bordo com IA. Eu já tentei várias vezes e tento, eles esquecem, mas eu sei que não é cultural isso, mas eu tento, de várias formas, fazer com que eu tenha um documento diário do que está acontecendo na minha gerência e seja documentado na IA. Então, eu tenho o registro dos problemas, que eu posso gerar insights e soluções, e eu posso gerar o conhecimento estratégico da minha área. E aí, se você não consegue por gerência, tenta fazer o seu. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Tá? Ela pode funcionar como repositório de aprendizado, registrar os insights e soluções e transformar os dados em conhecimento. E aí, como que a gente pode fazer isso? Isso eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer. Tá? Vou colocar aqui a minha... Estou vendo minha tela do GPT, né? Aí, ó, como que vocês podem fazer? Isso aqui, a gente pode fazer tanto
para esse diário de bordo como bloco de notas, como insight de apresentação, de uma palestra, de tudo. Você pode usar o GPT para isso, tá? E aí, ó, como é que você poderia fazer? Você gera aqui, abre um e fala assim, ó, bloco de notas atue como um diário de bordo da minha gerência, analisando problemas resolvidos, anotações diversas e dividindo por. Tá, beleza, diversas. Vou botar aqui desse jeito. Aí eu estou pedindo para ele atuar como um diário de bordo. Se a internet está meio lenta aqui, pode ser que dê problema. Mas eu posso dizer para ele, olha, essa janela de contexto X aqui, eu quero que você atue simplesmente como um bloco de notas. E aí esse bloco de notas eu posso fazer o quê? Eventualmente, pedir para ele gerar um insights no final de cada dia. Cara, gera os insights desse dia ou dessa semana. Ou o que eu não estou vendo, o que eu deixei passar. Entendeu? Então você pode gerar. Deixa eu ver o que você criou. Não criou, não. Aí foi. E aí, ó, atue como diário de bordo na minha gerência. Analisando problemas resolvidos. Ó, entendido. Sempre que precisar registrar um problema resolvido, uma análise ou qualquer anotação para o diário de bordo da gerência, é só avisar que estarei aqui para organizar as informações de forma prática e útil. Pronto. Você já armou ele para ser isso. Entendeu? Já está preparado. Inclusive, você pode anexar um arquivo. Você pode pedir para ele pesquisar. E como que ele organiza aí para você, quando você coloca alguma coisa? Boa pergunta, Leonardo. Do jeito que você pedir. Você pode, por exemplo, eu posso usar ele aqui, simplesmente aqui, ó, dia 6/1/2024. Durante a aula, de aula pelo Teams, percebi que meu, percebi que o sistema não fez as anotações necessárias. Usei o TLDV e TLDV. Vou subir o arquivo. Faça a anotação e gere em forma de Excel, por exemplo. Excel. Ou eu posso gerar um documento Word. Ou simplesmente eu posso ir gerando as informações aqui. Então, a forma como você quer, você vai dizer para ele do jeito que você quer. Ah, eu quero um bloco de notas, só um bloco de notas. E aí você pode pegar o bloco de notas, registrando aqui tudo que você vai fazendo. Você pode colocar um áudio, uma foto, tudo. E depois abrir outra janela de contexto. Lembra que eu falei da janela de contextos? Para analisar o seu dia. Então você pode abrir um bloco de notas aqui para você simplesmente anotar. E ele vai guardando isso aqui, ó, diário de bordo gerencial. Aí eu mudo, já está aqui já. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse diário de bordo e pegar os registros daquele dia e colocar em outra janela de contexto e falar assim, analise meus desafios, analise meus problemas, analise a minha agenda e peça para ele fazer as análises que você desejar. É como se fosse, Leonardo, um grande assistente. E aí você pode tanto usar ele como só anotações, como um analista do seu dia, do seu diário de bordo. Uma coisa interessante, as grandes histórias que nós temos documentadas hoje em dia, elas são fruto de diário de bordo de navios e de aviões. Porque eles têm o cuidado de documentar tudo o que acontece. Ah, o cara foi lá para. Tem um livro chamado Endurance. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É a história do Sir Shackleton. É isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Endurance. Endurance. Livro. Endurance é o do Interestelar. Ah, não. Mas foi baseado nisso aqui, ó. É? Do Shackleton. O Shackleton, ele lá em 1900, em Guanajuato, inventou de atravessar o Polo Sul. Pensa na confusão que deu.
E tudo que está documentado aqui, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são fotos do diário dele. Isso aqui é o livro dele, ó. Isso aqui aconteceu mesmo. Essa história é sensacional. Recomendo o livro para ler. Recomendaço nesse livro. Isso é um clássico. Mas tudo que aconteceu, a ida e a volta dele, foi baseado em quê? Nos diários do Shackleton. E aí, o que a gente perde quando a gente faz alguma coisa e a gente deixa de documentar os problemas, e com a IA a gente consegue fazer isso? A gente perde a oportunidade de contar a história do problema e, consequentemente, resolver. Tá? Então, qual que é o pulo do gato que eu estou deixando para vocês aqui hoje? Utilizem aí, Leonardo. Pode ser gratuito mesmo, vai funcionar super bem gratuito, tá? Para isso, ele vai funcionar super bem com bloco de notas. Tenha o seu bloco, o seu diário de bordo, as suas resoluções de problemas, os seus insights, aquele negócio que você lembra de nunca mais pode esquecer. Usa a IA com isso, porque ela vai ampliar a sua capacidade de análise de novo quando você estiver de frente daquele problema. Tá? E aí, eu trouxe, eu preparei para vocês. Tá. E aí, o último slide, ó. A transformação começa ao enxergar problemas como oportunidades de aprendizado e de inovação. Gente, problema, depois de hoje, a gente tem que chamar para a gente e usar como oportunidade. Porque agora você tem condições de ter um super analista, um super especialista que vai te ajudar na resolução deles. E aí, se você não der conta, você tem a mentoria aqui que você vai poder, gente, estou resolvendo esse problema aqui. Me ajudem, a gente vai te ajudar. A gente está aqui para isso. Lá, o seu problema lá com a questão lá do orçamento, vamos fazer juntos. Talvez você resolvendo a sua questão, vai resolver para um monte de gente aqui na sala e para futuras turmas. Então, quando a gente for desafiado numa situação dessa, a gente ir para cima. Com a IA a gente consegue ir para cima. Não vou ficar com medo, não. E aí, para a gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um exercício que eu estava fazendo, que eu fiz o ano passado, para fazer a apresentação lá para o conselho, um balanço patrimonial em forma de gráfico, né? Só que, como nosso patrimônio social, investimento é muito grande, as outras coisas ficam tão pequenininhas que não fica tão visual. Mas é o ativo passivo em forma gráfica, né? Aquele gráfico de árvore que eles chamam, né? Foi legal ter mostrado. Esse é o balanço, né? E esse é o gráfico. Então, foi um exercício que eu fiz. E foi com a IA que me deu esse insight, o ano passado. Foi bem legal de mostrar de forma de gráfico. Mas aí, eu vou ver esse ano como é que vai ficar, porque fica mais visual também. Eu teria que deixar ele muito grande para ele ficar legal. Mas aí é algo que eu vou analisar esse ano. Eu preparei para vocês aqui, ó. Imaginem essa planilha aqui de conciliação, tá? Olha só. Eu tive aqui, ó, um mês, uma conciliação, custodiante, balancete, conciliação zero. No segundo mês, olha aqui, os mesmos investimentos e olha o que aconteceu. Diferença. Isso aqui é aquela coisa que você, putz, grilo, que droga, o que aconteceu? O que deu? Isso aqui acontece um monte de, né? Quando acontece um, acontece um monte. Pelo menos esse problema aqui eu gosto. O ruim é quando o problema é R$ 1, 2 centavos, é isso que é chato, né? Que você fica atrás de 1 centavo, você gasta o mesmo tempo de procurar 1 milhão. Mas como que eu poderia abordar um problema como esse? Tá? E aí, como que eu faria? Vou pegar aqui, ó, abrir o chat GPT e eu posso fazer de diversas formas, tá? Então, eu abriria aqui, eu estou com um problema de conciliação. Eu poderia vir aqui, ó, e na minha ferramenta de captura de tela, gerar um novo aqui, ó, pegar a planilha de conciliação, capturei a tela, Ctrl C, levo lá para o meu chat GPT, Ctrl V. Coloco aqui, ó, atue como um analista contábil sênior, especialista em conciliação de investimentos, certo? Usando o passivo. Elabore uma análise a partir do arquivo
anexado. Estamos com uma diferença e gostaria que você me ajudasse a entender. Preciso resolver de forma rápida. Beleza. Manda o prompt para ele. Tá vendo que ele já analisou aqui a planilha já? Ele já entendeu a imagem. Quando eu estou com pressa, eu jogo a imagem, tá? Porque jogar o Excel, às vezes fica. Ele tem que ler o arquivo Excel e demora um pouco mais. Mas quando é uma coisa pequena e simples e a imagem, eu jogo a imagem, ele trabalha muito bem com essa OCR, né? Que é como se fosse a visão da imagem e traduzir ela para dados. Aí olha só o que ele já trouxe, ó. Olha o que ele já trouxe, ó. Investimento diferente no mês 2, valores destacados. Ó, o B, o C, ele já estratificou só os investimentos que estão com diferença. Possíveis causas: movimentações não registradas, erro de digitação ou classificação, taxas ou ajustes, alterações retroativas, proposta de solução, conferência das movimentações, análise das taxas, revisão das rotinas de conciliação, tratamento de investimento. Quantas vezes vocês já foram para uma conciliação e a sua fórmula estava errada? E você quebrando a cabeça com a conciliação e tal, e a fórmula do seu Excel estava errada. E às vezes a gente está tão bitolado no erro, que é a conciliação que não bate, e você não para pensar que a fórmula está errada. Então, é, imagina que no contexto, eu lembrei que a área de controle solicitou uma parametrização de um investimento e recebeu cupom mensal. Poderia ser essa a origem, uma vez que os saldos estão trocados? Tu escreve errado pra caramba, cara. Eu tô preocupado em botar pra fora o que eu tô pensando. Aí, ó. Tá vendo como eu conversando imagina que eu tô com um amigo meu sobre um problema. Imagina eu conversar com ela, passando para ela, aí ó, ela tá me dando opções de como validar, auditoria, validação com controle, revisão de contas associadas, e tá me dando uma proposta de ação. Gente, cá para nós, quando você está bloqueado por conta de um problema, você está vendo, não está conseguindo sair do outro lado, se alguém te desse uma visão dessa, às vezes não abre a cabeça. Vocês já viram que às vezes está conversando com uma pessoa sobre um problema, ela não te dá a resposta, mas só do fato de você falar, você já acha a resposta? Às vezes ela fala uma coisa que não tem nada a ver, mas não, matei a charada. Você consegue fazer isso com a IA. E aí, ó, na nossa apresentação, tinha duas perguntas lá atrás que eu vou retomá-las aqui, ó. Que era lá aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ó, olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou até colocar só aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O que este problema me ensina? E, então, beleza. Vamos colocar essa pergunta aqui, lá para ele, para ver qual a resposta que ele me dá. Aí, ó. O que esse problema pode me ensinar? Lembra que não é só resolver o problema, é aprender. Aí, aí. Colaboração entre as áreas, capacidade de análise de problemas, visão sistêmica, impacto de pequenos erros, prevenção é mais barato do que correção, necessidade de documentação, flexibilização e calma sob pressão. E aí, será que eu sugira indicadores meus para evitar esses problemas no futuro? Eu estou sendo bem genérico, tá? No nosso dia a dia, a gente tem coisas mais específicas que podem melhorar até mais. Ó, ele já está me dando duas respostas diferentes aqui, ó. Ó, como é que ele já está gerando indicadores. E a gente vai analisar se, se são pertinentes. Nossa, eu estou dando 10 indicadores aqui. Putz, grilo. Eu vou
Eu vou querer essa resposta aqui. Ó, tá vendo que já deu duas opções de. Vou preferir essa resposta aqui. Aí, ó, olha só como é que ele já trouxe, ó. Imagina que eu tenho um problema que foi uma diferença de parametrização que gerou uma diferença na minha conciliação. E eu já fiz insights de aprendizado e eu já criei indicadores. Ah, não faz sentido, mas ele te abre uma cabeça, ó, indicador de conciliação automática, o percentual de itens conciliados automaticamente sem intervenção manual do sistema. Aí já dá até a fórmula aqui já. Taxa de divergência nas conciliações, indicador de atualização de parametrizações, número de parametrizações revisadas e atualizadas, número total de parametrizações existentes. Cara, se eu tenho as minhas parametrizações, quantas que eu já revisei? Ele já me dá outro insight aqui. Tempo médio de resolução de conciliações. Quanto tempo que eu demoro quando dá um problema daquele? Percentual de registros retroativos. E dá até com siglazinho, ó, pra você sair bacana na história. IQD, PRR, porque o pessoal gosta de sigla, né? Quando tem indicador tem que ter uma sigla, para ficar bonito, né? E aí, ó, indicadores de ciclo de conciliações, número de conciliações realizadas, número de conciliações planejadas. Agora você imagina, meus queridos, se eu vou para uma situação dessa, e aí eu venho para uma abordagem, deixa eu só mudar minha câmera aqui. Eu venho para uma abordagem direta com o meu auditor, por exemplo, e mostro para ele, olha, como é que é a sua conciliação? Minha conciliação é assim. Ah, e como é que você sabe que a conciliação está certa? É porque eu tenho esses parâmetros aqui. Ah, e como é que... Olha, eu tenho indicadores que mostram a quantidade de conciliações. Eu reviso. Você viu que lá ele me deu um indicador que parece nada a ver, mas ele deu um índice de parametrizações revisadas? Poxa, e se eu mostrar para as pessoas que anualmente eu reviso 25% das minhas parametrizações? Em 4 anos eu reviso tudo. Porque eu preciso revisar tudo todo ano? Não preciso. Mas e se eu mostrar que eu reviso as minhas e tem um indicador para isso? E tem um plano de revisão das minhas parametrizações. Tudo isso partiu do quê? De uma conciliação que não deu certo. Uma conciliação que não deu certo me abriu a mente para quê? Para que eu precise controlar, que eu preciso melhorar minha conciliação, que eu tenho que fazer uma revisão das minhas conciliações e que eu posso criar indicadores. Vai, Jaqueline. Queria trocar uma figurinha aqui com vocês. A auditoria, quando pede ali, me apresente a planilha de conciliação, a conciliação de vocês de determinada conta. O que vocês enviam? Vocês enviam a planilha? Vocês enviam... O que vocês enviam, geralmente? A gente tem uma planilha aqui que a gente deixa ativo, passivo, e a gente tenta deixar ela bonitinha, mas eu acho que ela ainda não é como é que é o controle ali de saldo? Vocês têm uma conciliação, assim, uma planilha de conciliação de cada das principais contas ali, ativo e passivo? Vou começar, tá? A gente tem a gente usa o Excel, né, lógico, a gente cola os balancetes, ele já sai capturando todos os saldos, e aí ali naqueles saldos a gente abre a composição, o que que tem dentro daquele saldo, e aquilo a gente salva, grava e é o que vai para a auditoria. Não elaboramos nada, a gente usa isso como ferramenta mensal e quando a auditoria vem a gente entrega. O que algumas coisas a gente fala que a gente tem a versão auditoria, não auditoria, porque assim, tem uma versão que a gente usa que a gente põe detalhes, por exemplo, nome, sabe aquelas anotações que só você vai entender o que você fez? E para auditoria, lógico que a gente não põe porque não faz, primeiro que é anotação própria e outra que a gente tem que se limitar ao volume de informações também que a gente abre analítico aí para auditoria, né? Aquela história não entrega o que não foi pedido, né? Mas a gente faz dessa forma. Então, ele cola o balancete, ele já sai buscando todos os saldos e fazendo as conciliações. O que bateu, zerou, zerou. O que tem algum saldo, a gente vai lá e põe essa anotação que é pertinente para a auditoria, né? É dessa forma, Jaqueline. Nunca, a gente até tá dando sistema aí, mas a gente não conseguiu nenhum sistema que faça isso pra gente, tá? A gente também é Cerel, Ângela. Você está falando da Cerel? É, é. Mas assim, não é da Serial, não, tá? A gente nunca Não, encontrou, fizemos é, várias análises de tema, não tem. Não tem, não, era só uma infelizmente. dúvida mesmo. É. Mas de repente o Tudo Sérgio ou o Leonardo tem alguma outra ideia aí, eu não sei. Não, aqui na fundação também é assim. No Itaú tem uma planilha de composição de saldo lá, que bate com o saldo do balancete. A gente pega o razão, elimina o que é o do mês, o que sobrou é o saldo. E não acho que não tem sistema que faz isso, não. Ó, como que eu faço aqui? Eu tenho uma parte que todo ano eu tenho que explicar para o auditor.
Eu modelei o meu sistema de uma forma que minha arrecadação ela é autoconciliável com a minha tesouraria. Ou seja, eu fiz uma parametrização na minha arrecadação, que ele lança para mim o débito no a receber e o crédito na receita. E eu fiz outra parametrização na tesouraria, no outro módulo, que quando ele recebe, por exemplo, ele credita despesa e debita banco. Ou seja, o sistema ele vem de módulos diferentes, é, é, as apropriações e liquidações. Eu fiz a mesma coisa com pagamento de benefício. Ou seja, os caras falam assim, cadê a tua conciliação de arrecadação? Aí eu falo, meu sistema é autoconciliável. Por quê? O audit não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que entregar o Excel para o cara. Eu tenho que provar para ele que eu estou fazendo o controle. Então, o que que eu faço para ele? Eu explico para ele a minha arrecadação. Tem auditor que é mais difícil de entender, tem auditor que já entende rapidão. Fala, não, beleza, já entendi. Então, aí ele pega lá a arrecadação do mês, os mapas resumo, bate com a minha arrecadação e pega as minhas liquidações, bate com a tesouraria, fechou, tá zerado no balancete, acabou. Agora, quais as conciliações que eu mostro para ele? São as conciliações de investimento, que eu tenho uma planilha que eu faço a triangulação, custodiante, contabilidade e controle. Eu faço essa triangulação. Então, eu bato os três saldos, né? Não precisa bater, porque como vem pelo sistema, eu bato só a contabilidade com custodiante. Se bater contabilidade com custodiante, naturalmente, cota, sistema tá batendo. Então, eu mostro essa planilha. E a planilha daquela maldita provisão de férias. Maldita aquilo ali, maldita. Provisão de férias, 13º. Só isso. Por quê? Porque aquilo ali, alguém cravou isso na pedra, não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas nós não precisaríamos fazer provisão de férias do 13º. Porque a provisão de férias do 13º, e aí eu não vou entrar muito no mérito, senão a gente vai ficar o resto da noite conversando sobre isso, ela é para empresa de lucro real. Que o cara pode aumentar ou diminuir o lucro real mexendo nas provisões de férias do 13º, que é uma despesa importante em qualquer empresa. Ou seja, ele pode maquiar, ou aumentar, ou diminuir ou melhorar resultado usando só a provisão de férias do 13º. Só que, e depreciação também. Para que a gente faz depreciação? A gente não tem lucro real. Só para dizer que a gente faz, porque não faz diferença nenhuma para a gente. Não faz diferença nenhuma para o nosso resultado final. Enfim, mas como eu não sou nada dos catedráticos que inventaram isso, lá no Luca Pacioli, a gente tem que fazer essas duas. E aí, esses caras, a gente apresenta o resto. Eu não tenho planilha, não. O resto é tudo dentro do meu sistema. Ele vai analisar a arrecadação, vai analisar investimento, vai analisar a tesouraria, vai analisar a documentação, tudo do meu sistema. E se ele pede planilha, as únicas que eu entrego são essas duas. No caso, a gente apresenta só o que ficou com saldo, né? Na realidade, o que É, está batido, eu também, a mesma coisa, o conceito aí ele auto se concilia, ainda mais que a gente paga benefício dentro do próprio mês, então é zero, né? mas Só se sobra algum benefício porque não pagou por algum motivo muito raro, né? Então seria zero. E contribuição em regime de caixa, eu não tenho competência. Então também exatamente. entrou, contabilizou, não tem outra forma. Não tem outra forma. Agora, assim, para auditoria eu entrego só o que ficou com saldo. Se ficou com saldo, o que que é? É isso que a gente manda para a auditoria. O chatinho também é aquela questão dos tributos, né? Porque o INSS entra aquele resíduo de férias, é um saco aquilo ali para bater aquela planilha lá também. Mas assim, as auditorias nunca bateram porque não dá materialidade, né? Também é pouca coisa. Mas, Porque Jaqueline, eles também não sabem fazer. eles não sabem fazer também. Eles não sabem. E quando a gente começa a explicar, eles não, tá certo. Eles nem continuam, né? Me ensina, É. que você ensinar, eles vão aceitar. Qual a grande questão de gente da contabilidade que a gente tem que tomar cuidado? É a materialidade de mexer no resultado. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, o que poderia mexer fortemente no resultado? Ali, resultado de investimento. Resultado de investimento, basicamente isso. E benefício para quem tem benefício alto. Então, ou seja, eu gosto sempre, se eu fosse conselheiro, eu só ia olhar só para onde? Para o caixa. Dinheiro que entrou e dinheiro que saiu. Eu ia olhar para lá. Amigo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ia fazer esse mapeamento. Porque é ali onde está o problema, que pode acontecer no fundo de pensão. Porque a gente é muito vinculado, tudo que a gente faz é legal, está na conta X, a conta diz o que é, então nesse sentido. E aí, Jaqueline, você pode talvez argumentar com a galera e fazer a planilha específica para eles também. Eu não entrego a minha planilha bruta também, não. Eu entrego a minha planilha batida já.
Porque é igual essa questão. A auditoria você responde o que ele pergunta, nada mais do que isso. Porque se você for querer ajudar demais o auditor, aí é onde você se enrola, ele começa a fazer pergunta, e aí explicar que focinho de porco não é tomada, meu filho, para o auditor é um saco. Gente, e aí, como é que foi a aula de hoje? Valeu? A abordagem? Bem reflexiva, É, Também gostei. bastante. Já montei aqui meu diário de bordo. Minha lista de afazeres que eu fazia no caderno, já botei aqui. Porque a faz listinha da isso. semana já coloquei. Ótimo, ótimo. Ai, Acho interessante e também bem o que elas falaram, provoca você a querer pensar diferente e a mudar seu dia a dia, porque meu dia a dia, não sei como é que é o dia a dia de vocês, com certeza, né, se vocês são contadores, é muita coisa ao mesmo tempo, explodindo. E às vezes eu fico meio que perdido qual que é a prioridade, qual que é o problema maior que eu preciso resolver. E eu acho que essa aula me deu uns insights do que eu posso fazer para me organizar melhor. É. Leonardo, uma coisa interessante, que tem um livro chamado A Única Coisa. Outra dica também, vale muito a pena ler esse livro também. Ele li o ano passado. Ele faz aquela alusão daquele cara que fica equilibrando os pratos, aqueles vários pratos rodando ao mesmo tempo. A gente tem a noção de que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E não. Ele está fazendo uma coisa de cada vez. Então, ele cuida de um prato de cada vez. Só que ele faz com tanta maestria que parece que todos os pratos ele está fazendo ao mesmo tempo. E não é. Então, o segredo é uma coisa de cada vez. Uma de cada vez. E com a IA, você pode ter um negócio chamado matriz de Eisenhower, que você coloca os seus problemas e prioriza eles e vê qual que você ataca primeiro. Mas se você não quer mexer com isso, é um de cada vez. Vai com o mais prioritário, aquele que salva, aquele que garante o salário. E depois você vai voltando até os mais. Até aquele que, se você não fizer, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é que a gente fica fazendo muita coisa que não serve para nada e gasta tempo da gente. Esse é o pior que tem, tá? É o pior que tem. Eu mandei um vídeo de um curso sobre planejamento pessoal, que eu acho que é muito interessante vocês darem uma olhada. Esse cara é um professor do ITA, que saiu para dar aula, e eles são 26 aulas. Mas depois da 9 que o negócio fica bom. Então acho que vale a pena dar uma olhada lá, para, assim, quando não tiver nada, vai escutando, sentar para escutar, vai, coloca no áudio, vai ouvindo, e aquilo vai entrando na cabeça, e você melhora uma coisa aqui, melhora uma coisa ali, e daqui a pouco você está como aquele equilibrista, parece que você está fazendo várias coisas, mas está fazendo uma de cada vez. Isso que é o grande segredo. Tá bom, gente? Vamos descansar. Semana que vem a gente tem nosso último encontro oficial, mas a gente não vai se afastar. E o próximo a gente vai pegar tudo aquilo que a gente já estudou e botar na prática. E também tirar dúvidas. Também eu gostaria que vocês trouxessem para a gente aqui alguma coisa que vocês querem que eu aborde também, novamente. Dizer que o nosso grupo vai continuar aberto, independente da próxima aula. E também dizer para vocês, se vocês, dia 20, começa a minha segunda turma. E para vocês aqui que estão aqui dentro, se vocês quiserem indicar uma pessoa, vai ser o mesmo preço que vocês pagaram, tá? Porque vai ficar um pouco mais caro para a galera. Então, mas para vocês têm tipo um ticket para indicar alguém pelos mesmos 397 aí. Então, se vocês quiserem alguém aí, falar, ó, se valer a pena, não está valendo a pena, pensem em alguém para indicar, para entrar nesse nosso grupo aqui. Algumas pessoas querem entrar, mas como eu falei, esse valor vai ser só para vocês e para as pessoas que vocês indicarem também, tá? É, eu também gostaria muito que vocês criticassem o curso, aquilo que vocês queriam que melhorassem. O feedback de vocês é muito importante para que eu melhore também o treinamento, as abordagens. Você vê que o e-book já ficou melhorzinho já agora, já veio todo bonitinho já. A tendência agora é a gente ir melhorando a cada passo e eu conto com vocês também. E também, eventualmente, nas próximas turmas, se vocês quiserem vir também para ser tutores, para serem também facilitadores, também vai ser muito legal. E ensinar, você aprende tanto quanto só ouvir, tá? Então, fica aí também essa ideia também para a gente amadurecer aí durante a semana, tá bom? Combinado. obrigada, Sérgio. Boa Gente, noite, bom gente. descanso, até Boa segunda-feira. semana para Até mais, vocês. tchau, Tchau. Boa tchau. Tchau, semana. tchau. Tchau.